Bom dia, meu povo. Hoje, antes mesmo do sol nascer, quero que você abra seu coração e permita que Deus fale com você de forma urgente e profunda. Sinta comigo. Se você se sente cansado, sozinho ou acha que ninguém está ao seu lado, saiba que este é o momento em que o Senhor pode agir com pressa na sua vida. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Salmo 71. Senhor, eu sei que muitos corações hoje estão aflitos, angustiados e cansados de esperar. Muitos sentem que não há saída, que a dor é maior do que eles conseguem suportar. Mas eu clamo, Pai, que a Tua presença chegue agora, que a Tua mão poderosa se mova com rapidez, que a vida de cada pessoa que ouve esta oração seja transformada, que aqueles que estão no desespero sintam a Tua paz invadir seu coração neste instante. Hoje você vai descobrir que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a dor é intensa e os inimigos zombam, Deus se apressa para trazer vitória, restauração e libertação. Sua vida será transformada, suas lágrimas serão enxugadas e o impossível começará a acontecer. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você e eu estarei respondendo pessoalmente aos seus pedidos. Comente abaixo algo que Deus precisa mudar ou restaurar na sua vida, seja um casamento, um emprego, uma cura ou libertação. Vamos clamar juntos. Antes de começarmos, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste amanhecer venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência do Teu poder. Senhor, nós clamamos por socorro, porque muitas vezes nos sentimos sozinhos, cansados, sobrecarregados e esquecidos. Mas Tu és fiel, Senhor, e nos vês em cada lágrima, nos ouves em cada suspiro, nos ampara em cada momento de desespero. Pai, eu Te peço que neste instante Teu Espírito Santo desça com poder sobre cada vida que ouve esta oração. Restaura os corações partidos, cura os corpos enfermos, levanta aqueles que foram derrotados pelos vícios, pelos fracassos, pelo desânimo e pela depressão. Senhor, abre portas de emprego que estavam fechadas, coloca provisão nas mãos dos que precisam, restaura casamentos que pareciam perdidos, protege cada filho, cada mãe, cada pai, cada família. Deus envia libertação sobre aqueles que foram acorrentados pelo pecado, pela mentira, pelo medo ou pela opressão espiritual. Derruba todo muro que o inimigo ergueu para roubar a paz, a alegria e a esperança de nós. Que toda voz que zomba da nossa dor seja silenciada e que a Tua glória se manifeste de maneira visível, tangível e milagrosa. Senhor, coloca a Tua proteção sobre os enfermos, sobre os que estão em hospitais, sobre as crianças, os idosos, os jovens e todos que precisam de Tua intervenção divina. Que a Tua presença traga conforto, esperança e vida nova. Que cada lágrima seja enxugada, cada medo seja transformado em coragem, cada derrota seja revertida em vitória. Pai amado, que este momento seja um ponto de virada. Que aqueles que se sentiam fracos hoje se levantem com fé. Que os que se sentiam invisíveis saibam que são vistos, amados e escolhidos por Ti. Que os milagres, Senhor, comecem a acontecer agora mesmo, de maneira sobrenatural, rápida e inesperada. Em nome de Jesus declaramos: nada será impossível para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Tu és o Deus que intervém, restaura, cura e liberta. Hoje é o dia da mudança, da vitória e da transformação. Agora sim, cada palavra desta oração foi escrita para tocar sua alma. Fica até o fim. Deus tem algo especial para você. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Salmo 71. Quantas vezes você já sussurrou essas palavras em silêncio, sem forças para continuar? Há dias em que a alma grita por socorro, mas a voz não consegue sair. É como se o coração estivesse preso em um deserto escuro, implorando: Senhor, se não vier agora, eu não suporto mais. Esse é o clamor do Salmo 70, o pedido desesperado de quem sente que não tem mais tempo a perder. Imagine uma mãe que vê o filho internado em um leito de hospital, ouvindo os aparelhos apitarem, vendo o olhar cansado da criança
que já não aguenta mais a dor. Nesse instante, não há teologia, não há discurso bonito, há apenas um clamor: Deus, vem agora. Não amanhã, não depois, mas hoje. Essa oração ecoa na alma de quem já se ajoelhou em lágrimas, pedindo pela cura de um filho, pela libertação de um esposo preso ao vício, pelo emprego que não chega, pelo casamento que está por um fio. E talvez seja exatamente aí que você está. Cansado de esperar, sufocado por dívidas, cercado por vozes que dizem que não há mais saída. O desespero parece sufocar a fé, mas saiba de uma coisa: Deus nunca chega atrasado. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:1. E aqui eu preciso abrir meu coração. Não é fácil admitir que estamos desesperados. Quantas vezes tentamos segurar as rédeas sozinhos, como se tivéssemos força para lutar contra gigantes? Mas chega o momento em que até o mais forte desaba. E nesse ponto de quebrantamento surge uma promessa poderosa. O grito que nasce da dor atrai a pressa do céu. Santo Agostinho disse certa vez: a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Você já percebeu que até no silêncio da madrugada, quando todos dormem, o seu clamor sobe ao trono de Deus? Talvez ninguém veja suas lágrimas, mas o Senhor conta cada uma delas. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento de desespero. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Vem curar aqueles que estão em hospitais, restaura casamentos que parecem desfeitos, abre portas de emprego para os que clamam por dignidade. Liberta os filhos que estão presos nos vícios, tira-os da escravidão da bebida, da pornografia, do cigarro. Senhor, não há mais tempo a perder. Estende tua mão agora, porque o meu coração já não aguenta esperar. E talvez você esteja se perguntando: mas será que Ele ainda me ouve? Será que ainda existe resposta para mim? A virada é essa: mesmo quando você acha que o céu está em silêncio, o Senhor já está em movimento. O Salmo 34:17 diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã já vem chegando. O Deus que parecia distante é o mesmo que hoje se apressa para colocar a mão sobre a sua vida. Há dores que ninguém vê. São feridas escondidas atrás de sorrisos forçados, lágrimas enxugadas às pressas e palavras ditas apenas para disfarçar. Quantas vezes você já ouviu alguém perguntar: está tudo bem? E respondeu com um sim, enquanto por dentro o coração sangrava? Essa dor invisível que consome lentamente, como fogo silencioso, e que parece não ter testemunhas. O salmista sabia o que era isso. No Salmo 70, ele clama por socorro, não apenas contra os inimigos visíveis, mas contra aquela sensação de abandono, de ser esquecido, de estar sozinho na multidão. E talvez você também sinta esse peso. Amigos que se afastaram, familiares que não entendem sua luta, uma igreja que às vezes parece distante da sua realidade. É como se sua dor fosse grande demais para ser explicada e pequena demais para ser notada. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus vê o que ninguém vê. O Salmo 139 declara: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor conhece os cantos escondidos do seu coração, conhece a lágrima que você derrama debaixo do travesseiro, conhece o silêncio pesado que você carrega quando todos acham que está em paz. E no meio dessa dor invisível, surge uma revelação. O silêncio de Deus não é esquecimento. Muitas vezes é preparo. É como o agricultor que enterra a semente e parece abandoná-la, mas na verdade está aguardando o tempo exato para que ela germine. Assim é com você. Talvez sua vida pareça soterrada pela terra da solidão, mas dentro de você, no secreto, algo está prestes a florescer. Eu lembro da história de uma mulher que orava sozinha por anos, pedindo pela libertação do marido alcoólatra. Todos diziam que era perda de tempo, que ele nunca mudaria, mas no silêncio daquela sala escura, ela continuava orando. Senhor,
Tu és o meu refúgio. Não me deixes sozinha. Anos depois, aquele homem foi transformado e o casamento restaurado. O que parecia invisível para todos era visível para Deus. Talvez você esteja orando por algo que ninguém entende. Um casamento quebrado, um filho perdido nas drogas, um diagnóstico médico que você não compartilhou com ninguém. Mas a promessa de hoje é: o que está escondido aos olhos humanos está exposto diante de Deus. Ele nunca se esqueceu de você. Senhor, eu oro agora por cada coração que sofre em silêncio, por aqueles que carregam dores que ninguém vê. Toca, Senhor, nas famílias desfeitas, nos casamentos quebrados, nos jovens perdidos nos vícios. Consola aquele que está internado em um leito de hospital e sente-se esquecido. Abraça a mãe que chora por um filho, o pai que se desespera pelo desemprego, o idoso que sofre sozinho. Que cada lágrima invisível se torne testemunho da tua presença. E aqui está o choque. Talvez você ache que sua dor não importa, que ninguém notaria sua ausência. Mas escute, seu valor para Deus é tão grande que Ele deu seu filho por você. Nenhuma lágrima sua é desperdiçada. Você não é invisível para o céu. No Salmo 70, o clamor do salmista é carregado de dor e indignação. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. CL 72. É como se ele abrisse o coração diante de Deus e dissesse: Senhor, não é apenas o sofrimento que eu carrego dentro de mim. Há também aqueles que se levantam contra mim, que se alegram quando eu tropeço, que vibram quando eu sangro. Esse tipo de ataque não é apenas humano, é espiritual, é maligno. E talvez você saiba exatamente o que é isso. Já sentiu o olhar de alguém torcendo para que você não conseguisse? Já percebeu que, em meio à sua luta, existem vozes ocultas, muitas vezes disfarçadas até em pessoas próximas, que zombam da sua dor? É como se houvesse um prazer maligno em ver você derrotado. Mas por trás dessas expressões humanas há algo ainda mais profundo. O inimigo da sua alma, Satanás, que se alimenta da sua queda, que usa circunstâncias, pessoas e até pensamentos para rir da sua dor. Esse é o choque que muitos não percebem. Sua batalha não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Efésios 6:12. Quando você tropeça, quando o fracasso parece tomar conta, o inferno ri porque acredita que você não terá forças para se levantar. Mas a verdade é que você não luta sozinho. Imagine por um instante a cena de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. E enquanto ele chorava em cinzas, havia uma plateia invisível de acusadores zombando de sua dor. Mas a história não terminou ali. Deus se levantou, envergonhou o inimigo e deu a Jó o dobro do que ele havia perdido. Talvez hoje você esteja vivendo o seu capítulo de cinzas, cercado por zombarias. Mas eu declaro em nome de Jesus: o próximo capítulo da sua vida será de restauração, e o riso do inimigo será transformado em vergonha. E aqui está a virada. O inimigo pode rir da sua queda, mas ele treme quando você dobra os joelhos em oração. Ele pode achar que você está acabado, mas quando você decide clamar, mesmo com lágrimas nos olhos e a voz embargada, o céu se movimenta em seu favor. Como disse, a oração é a arma mais poderosa contra todas as forças do mal, porque coloca Deus em ação. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, zombado por causa de um casamento destruído, humilhado por estar sem emprego, desacreditado porque a enfermidade parece irreversível, ridicularizado porque não conseguiu vencer o vício. Mas eu quero te lembrar, as vozes que zombam não têm poder para escrever o fim da sua história. O último capítulo pertence a Deus. Senhor amado, eu clamo neste momento contra toda zombaria, contra toda voz maligna que se levanta para rir da queda do teu povo. Cala os adversários, confunde os que se alegram com a dor dos teus filhos. Pai, toca agora em cada família envergonhada pela separação, em cada coração humilhado pelo desemprego,
em cada filho aprisionado nos vícios. Liberta, Senhor, os que estão deitados em leitos de hospital e que escutam vozes de derrota. Eu profetizo libertação, cura, restauração e honra. Que o inimigo seja envergonhado e que a tua glória brilhe sobre aqueles que hoje clamam em lágrimas. E saiba disso: o riso do inimigo não é o fim. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi, o mesmo que restaurou Jó, é o mesmo que se apressa hoje para inverter a sua história. E quando ele agir, aqueles que zombaram terão que testemunhar o poder do Senhor na sua vida. Há momentos em que parece que Deus está em silêncio. Oramos, clamamos, choramos, mas nada muda. O coração chega a sussurrar: será que o Senhor me esqueceu? Será que vou ter que suportar essa dor até o fim? É nesse ponto de exaustão que muitos desistem. Mas é também nesse ponto que, de repente, o céu se abre e o impossível acontece. É a intervenção repentina de Deus, quando Ele inverte a história em um instante. O Salmo 70 é um clamor urgente. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. E o que impressiona é que esse pedido não é apenas ouvido, mas atendido no tempo certo. A Bíblia está repleta de exemplos de intervenções inesperadas. José, esquecido anos na prisão e em um único dia exaltado como governador do Egito. Daniel, lançado na cova dos leões, mas pela manhã encontrado vivo, protegido por anjos. Paulo e Silas, presos e acorrentados, cantando louvores até que a prisão inteira tremeu e as portas se abriram. A lógica humana diz: não tem jeito, mas Deus diz: agora é a hora. E talvez você esteja no vale da espera, cansado de orar pela mesma causa. Um casamento destruído, um filho perdido nos vícios, a enfermidade que não passa, o desemprego que aperta. Mas aqui está a promessa: Deus pode inverter sua história em um instante. Aquilo que parecia irreversível pode ser transformado com um sopro da boca do Senhor. Eu me lembro de uma mulher que, após anos tentando engravidar, já havia desistido do sonho de ser mãe. Chorava sozinha, sentindo-se humilhada, porque todos ao redor já tinham filhos, e ela apenas silêncio e dor. Até que, sem aviso, o milagre aconteceu. Hoje, cada vez que ela olha para a criança, ela diz: foi Deus quem me surpreendeu. Assim é o agir do Senhor. Ele não explica, Ele apenas faz. E aqui vem a virada. Talvez os inimigos riram, talvez muitos já decretaram sua derrota, mas Deus está preparando o cenário para que todos vejam a sua glória. Como está escrito: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Êxodo 14:13. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés é o que hoje abre o caminho diante de você. Pai amado, eu clamo pela intervenção repentina sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta oração. Que hoje portas se abram, que diagnósticos sejam revertidos, que casamentos sejam restaurados, que vícios sejam quebrados, que desempregados recebam oportunidades. Age com pressa, Senhor, assim como no Salmo 70. Surpreende aqueles que já não esperavam nada. Que a tua mão poderosa vire o jogo, cale a voz do inimigo e mostre que tu és o Deus do impossível. Talvez você não saiba como, nem quando, mas Deus já sabe. E quando Ele agir, não será em silêncio. Será de maneira tão grandiosa que até os que duvidaram reconhecerão: foi o Senhor quem fez. Prepare-se, porque a mesma vida que hoje é marcada por lágrimas será lembrada amanhã como testemunho de milagres. Depois de tanto clamor, lágrimas e esperas, algo começa a mudar. Não é que a batalha terminou, não é que os inimigos desapareceram de repente, mas no meio da guerra, o coração encontra força para se levantar. O salmista declara: eu sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo 75. É como se ele dissesse: ainda estou fraco, ainda não tenho tudo o que preciso, mas sei em quem confio. Sei que meu socorro está a caminho. Quantas vezes nós mesmos precisamos aprender a viver esse paradoxo? Chorar e acreditar ao mesmo tempo. Sentir dor e mesmo assim declarar fé.
É no meio do campo de batalha que a esperança nasce, porque ela não vem das circunstâncias, vem da certeza de que Deus está presente. Talvez você ainda esteja doente, ainda esteja desempregado, ainda veja seu filho no caminho errado, mas algo começa a pulsar dentro de você. Eu não vou desistir. Meu Deus está comigo. Essa esperança não é humana, é espiritual. É o sopro do Espírito Santo dizendo ao seu coração que a guerra não será sua ruína, mas o lugar do seu testemunho. Eu lembro de uma cena impactante. Um homem, prestes a perder tudo. O casamento destruído, o emprego perdido, a saúde debilitada. Ele me disse: eu só não enlouqueci porque mesmo deitado no chão do meu quarto, sentia que Deus ainda me ouvia. Essa é a esperança que renasce no meio da guerra. Não é ausência de lágrimas, é presença de fé. E aqui está a virada que talvez você precise. O inimigo tentou roubar sua fé, tentou apagar a chama da esperança dentro de você, mas não conseguiu. Você ainda está de pé, talvez ferido, talvez cansado, mas de pé. E só o fato de você estar ouvindo esta palavra agora é sinal de que Deus ainda não desistiu de você. Senhor, eu oro agora pelos corações cansados, que já não veem saída. Sopra, Espírito Santo, esperança sobre eles. Levanta aqueles que pensaram em desistir. Fortalece os que perderam tudo. Consola os que choram em hospitais. Restaura casamentos quebrados. Dá ânimo ao desempregado. Levanta o dependente dos vícios. Que a esperança volte a florescer mesmo no meio da guerra, porque tu és fiel e nunca abandonas os teus filhos. A esperança é o que muda tudo. O mesmo coração que ontem dizia eu não aguento mais, hoje pode dizer ainda creio, ainda espero, ainda confio. E quando a esperança renasce, o inimigo perde o poder, porque já não há derrota para aquele que confia no Senhor. Lembre-se, você pode até estar no meio da guerra, mas dentro de você nasce uma semente que o inimigo não pode arrancar. A certeza de que Deus está contigo e que o amanhã trará vitória. Depois de tanto clamor, de tantas lágrimas, de noites sem sono e de dores invisíveis, chega o momento em que a história muda de rumo. O Salmo 70 nos lembra: eu sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Esta não é apenas uma oração, é uma declaração de confiança, de que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Talvez você esteja aqui hoje sentindo que nada deu certo. Os inimigos ainda zombam, os obstáculos ainda estão presentes e a dor ainda aperta. Mas a vitória de Deus não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade do seu coração. Ele não falha, ele não se cansa. E ele transforma lágrimas em testemunhos, derrotas em vitórias, dor em consolo e impossíveis em milagres. Imagine um casal que passou anos sem comunicação, com ressentimentos acumulados e sonhos quebrados. Todos já diziam que não havia esperança. Mas um dia, no silêncio da oração, ambos sentiram o toque de Deus em seus corações. O que parecia impossível se tornou realidade. O casamento foi restaurado, a amizade voltou, o amor floresceu novamente. Essa é a mesma promessa para você. O Deus que age no impossível está pronto para transformar sua história. Senhor Todo-Poderoso, eu te agradeço por nunca falhar. Obrigado por ouvir cada lágrima, cada clamor e cada oração feita em silêncio. Eu profetizo vitória sobre famílias, casamentos, empregos, saúde e liberdade de vícios. Repreende o inimigo, confunde os que zombaram e exalta os que confiaram em ti. Que o teu nome seja glorificado em cada vida que hoje clama. Senhor, apressa-te em agir e mostra que o teu poder nunca falha. E aqui está a promessa final. A mesma mão que te levantou, que te protegeu, que interveio repentinamente em sua vida, é a mão que sela sua vitória final. Não importa quanto tempo você esperou, não importa quantas lágrimas foram derramadas, não importa quantos diziam que era impossível, Deus é fiel e Ele é o autor da sua vitória. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo: mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Romanos 8:37. O sofrimento de hoje será a sua história de triunfo amanhã. O inimigo tentou roubar seu sorriso, mas Deus vai devolver em dobro. A batalha pode ter sido longa, mas a vitória é certa. Então levante-se com fé, com gratidão, com coração cheio de esperança. Declare em voz alta: o impossível já aconteceu, Deus agiu na minha vida. E que cada lágrima derramada se transforme em testemunho de libertação, cura, restauração e bênção infinita. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Cada palavra que ouvimos juntos hoje, cada oração, cada versículo, foi colocada diante de você pelo Espírito Santo. É hora de refletir. Você permitiu que Deus tocasse o seu coração? Você está pronto para entregar suas dores, suas lutas, suas lágrimas nas mãos daquele que transforma o impossível em vitória? Se sentiu seu coração se mover, talvez até lágrimas tenham rolado, permita-se sentir. Arrependa-se, peça perdão, confesse suas fraquezas. E ao mesmo tempo, levante seus olhos e veja a esperança que nasce no meio do seu desespero. Deus ainda está no controle, e Ele tem um plano para restaurar, curar e libertar sua vida. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais orações e conteúdo que vão transformar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de oração neste momento. E se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Antes de finalizarmos, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este momento de comunhão, por cada coração que esteve presente nesta oração. Senhor, derrama tua paz sobre cada vida que ouviu esta palavra, cura as feridas escondidas, restaura famílias, liberta corações presos aos vícios, renova forças, dá esperança aos desanimados e abre portas que pareciam fechadas. Senhor, que cada lágrima se transforme em vitória, cada medo em coragem, cada dúvida em fé inabalável. Pai, que o Espírito Santo continue guiando cada passo, protegendo cada família, cada filho, cada casamento, cada sonho. Que a tua presença se faça sentir todos os dias, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Senhor, continue agindo na vida de cada pessoa que se permitiu clamar contigo hoje, e que elas se lembrem: tu és fiel, justo e poderoso para realizar milagres. Muito obrigado, Senhor, por ouvir cada oração. Que a paz de Deus continue fortalecendo cada um, guiando seus passos e enchendo seus corações de esperança, amor e libertação. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.